E a gente vai falar sobre a questão da PEC da segurança e do PL antifacção, que são as prioridades do governo Lula a partir de agora. A prioridade do Congresso Nacional vão ser essas. A pauta da segurança pública deve avançar nessa semana com o andamento de 2 propostas prioritárias enviadas pelo governo. O chamado PL da facção, por exemplo, deve ser debatido e votado no Senado na quarta-feira. Na Câmara, o que está em discussão é a proposta de emenda à Constituição sobre a segurança pública, a PEC da segurança no país. Essa PEC deve ter o parecer apresentado pelo relator deputado Mendonça Filho. Larissa, como está o andamento, como estão os andamentos dessas 2 propostas na Câmara e no Senado? Vamos lá, Letícia, o que temos de andamento, inclusive nessa manhã, né? Em relação ao PL antifacção, o que está acontecendo no Senado é uma audiência pública com especialistas ali, com representantes, inclusive, do governo federal, para discutir o que tá previsto ali nesse projeto de lei, que é relatado pelo Alessandro Vieira. Existe também uma expectativa de que o relatório seja apresentado entre hoje e amanhã. E por que a gente está falando dessa expectativa, né? E aí é uma informação destacada pela nossa repórter setorista de Congresso, a Patrícia Nadir, que nos lembra que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a intenção é colocar esse projeto para votação no plenário do Senado ainda nesta semana. Então, para isso acontecer, né, a gente teria que ter esse relatório oficializado entre hoje e também amanhã, mas é só uma expectativa, ainda nada anunciado ou confirmado, de fato algo que se espera para o dia de hoje. Ok, essa audiência acontecendo desde ali das 9 horas da manhã, se eu não me engano, no Senado. Já a PEC da segurança pública, né? O que nós temos? Diante ali da promessa do relator Mendonça Filho apresentar esse relatório final na quinta-feira, 4 de dezembro, a expectativa para o dia de hoje é de que esse parecer seja discutido com os líderes da Câmara, antes, digamos, de ser oficializado. Então, existe essa expectativa, mas também o que temos? Uma audiência pública que tem ali prevista a presença de Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, e também do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E, se eu não me engano, a nossa repórter, a Patrícia Nadir, disse que Tarcísio ainda não tinha chegado e que Caiado já havia chegado, sim, lá na Câmara dos Deputados, mas a audiência, de fato, ainda não havia começado. Então, a gente segue na expectativa para essa presença de Tarcísio Gomes de Freitas na audiência pública que vai discutir a PEC da segurança. Importante a gente sempre lembrar, né, Letícia? Os governadores de direita tem questionado, tem criticado essa proposta, dizendo que ela retira a autonomia dos estados para o enfrentamento ali da violência, para o enfrentamento ao crime organizado. Então, vamos ver o que pode sair de resultado dessa audiência e, principalmente, o que pode sair de resultado dessa reunião com os líderes partidários. Essa negociação, essa articulação, essa apresentação antes de formalizar o parecer, ela é muito importante, né? Ela tem um peso político simbólico muito forte na tentativa de angariar apoio ali, de costurar acordos para que esse texto possa ser votado. Então, eu diria que a terça-feira está começando animada, né, Letícia? Com muita expectativa e muita coisa para acontecer até o fim do dia de hoje. Larissa, você mencionou aí a posição dos governadores, né, sobre qual que é o posicionamento sobre a questão ali da PEC da segurança especificamente, de que segurança é uma competência dos estados, que os estados que sabem a particularidade ali da segurança do seu território, e a gente tem um governo federal analisando ali de que a questão do crime organizado já ultrapassou barreiras, por isso que agora é uma competência do governo federal, deveria ser, e aí a gente vê até a questão política da segurança pública dominar como um dos principais assuntos do eleitorado, e o governo federal querendo tirar também um proveito e uma fatia como um responsável por esse problema. Mas, Larissa, só antes da gente terminar, uma dúvida sobre a questão do PL antifacção.
Qual que é o perfil do senador Alessandro Vieira para esse relatório? Todo mundo comenta que ele costuma ser um pouco mais técnico, né, todas essas questões, então no Senado a gente não deve ter muitas divergências, mudanças como aconteceu na Câmara, mas o que acontece? Esse texto vai ter algumas mudanças, só que ele volta para a Câmara. E qual que é a expectativa desse texto voltar para a Câmara, se vai acontecer como aconteceu ali da primeira vez, em que foram apresentados, se eu não me engano, 5 relatórios, a gente vê também ali uma competição ali de quem que vai ser o relator na Câmara. Vai ter uma conversa Câmara e Senado para isso não voltar ali em uma bola dividida de novo? Pois é, Letícia, eu fico pensando que o tempo está curto, né? O tempo está curto para a gente ver uma negociação, digamos, tão certeira entre as duas casas, para que, de fato, não vire essa bola de neve ou esse grande imbróglio que foi, por exemplo, como você citou, em relação à apresentação ali dos relatórios do então relator, o Derrite, lá na Câmara dos Deputados, né? Porque é isso. O senador Alessandro Vieira, você me perguntava sobre o perfil dele, ele já anunciou, né, que pretende fazer mudanças, principalmente em relação ao financiamento da Polícia Federal, ou seja, para garantir que a Polícia Federal não vá perder recursos essenciais para, por exemplo, ações de combate ao crime organizado. Então, essas mudanças já estão anunciadas. Retornando para a Câmara, eu questiono aí, o tempo muito curto. Se a gente pega aqui pega como referência, né, que o recesso de fim de ano do Congresso vai começar no dia 22 de dezembro, nós estamos no dia 2 hoje, temos aí vamos colocar aí 20 dias para que isso tudo aconteça. Contando que ainda, no meio disso tudo, nós temos a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base do orçamento, nós temos uma articulação de Jorge Messias indicado ao Supremo Tribunal Federal de uma sabatina que pode ou não acontecer no próximo dia 10, ou seja, acho que o cenário fica bem conturbado para a gente pensar em um alinhamento tão certeiro em relação ao PL antifacção, no sentido de, por exemplo, a Câmara fazer poucas mudanças ou não fazer mudança nenhuma, e aí já segue, por exemplo, para a sanção do presidente Lula. Vamos acompanhar se, de fato, senadores e deputados vão conseguir agilizar essa articulação ou conseguir esse alinhamento para a gente ter o quê? Uma definição ainda nesse ano, né? O tempo está curto, Letícia. E só uma informação de minuto aqui, né? O Levi Guimarães, que está lá na porta da Superintendência da Polícia Federal, disse que Flávio Bolsonaro acabou de chegar lá e que já anunciou que vai falar quando sair ali da superintendência. Então, expectativa também para saber como que ele vai abordar essa questão relacionada a Michele Bolsonaro, PL e Ceará, Ciro Gomes, enfim. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né, Letícia?